Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as eleições na Europa, né? As eleições para o Parlamento Europeu. Essas eleições começam amanhã, dia 6, e vão até o dia 9, no domingo, né? Então são eleições que todo mundo está esperando um aumento da direita, ou como eles chamam lá, da extrema-direita e coisa e tal. E o pessoal da esquerda está dizendo aqui que não, que a extrema-direita vai se fragmentar e coisa e tal. Parece que eles finalmente descobriram aquilo que eu sempre falo aqui. O pessoal da esquerda adora chamar todo mundo que não é esquerda de extrema-direita, como se fosse a mesma coisa. Isso é um erro. Não é, não. Bolsonaro é muito diferente do Milley, é muito diferente do Trump, é muito diferente da Marine Le Pen, é muito diferente da Giorgia Meloni. O que está surgindo, o que está acontecendo na política mundial não é necessariamente o crescimento da direita, é o crescimento de várias vertentes políticas diferentes da esquerda. É a esquerda que está caindo, não é a direita que está crescendo nessa história. Vamos entender esse caso aqui, como é que vai ser isso visto lá na União Europeia. Essa notícia foi sugerida por Yasmin, teto para carga tributária bruta na CF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as eleições na Europa estão acontecendo agora, né? Vão agora do dia 6, quinta-feira agora que vem, até domingo, dia 9, e é um dos maiores pleitos eleitorais do mundo. Repara, esse daí não são eleições nos países da União Europeia, não. É a eleição para o Parlamento da União Europeia. Então, isso é uma coisa curiosa, porque você vota no político do seu país que tem um partido no seu país. Só que aí os partidos de vários países formam grandes blocos dentro do Parlamento Europeu. Então, por exemplo, você tem os dois grandes blocos à direita, é o ID e o SR. São os principais blocos à direita que tem lá, né? Tem o Partido Popular Cristão, que é o Democratas Cristão, que é centro-direita, alguns dizem centro-esquerda. Aí depois tem um monte de coisas aqui, os SR, que é Conservadores e Reformistas, Identidade e Democracia, que é de direita também, enfim, tem um monte de coisa aqui, né? A grande questão dessa história, cada país tem direito a determinado número de deputados, né, nesse parlamento europeu, conforme a população daquele país. Então, essa é a situação, né? Vão ser votados lá na Europa isso, né? E o que o pessoal está morrendo de medo é do grande crescimento da extrema-direita, segundo eles estão falando aqui, né? E aí o pessoal da esquerda aqui fez um levantamento aqui da Euronews dizendo por que o crescimento da extrema-direita vai se fragmentar, né? Porque, segundo eles dizem que são blocos muito diferentes, né? Giorgia Meloni de um lado, o pessoal do Vox da Espanha do outro, o pessoal da Marine Le Pen na França de outro lado, e coisa e tal, e todo mundo brigou com a AfD da Alemanha, todo mundo expulsou a AfD da Alemanha, bom, e aquilo que eu falo para vocês, isso não é novidade, isso já é assim há bastante tempo. O que a gente está vendo na política mundial hoje, esse crescimento da direita, né, de forma geral, e é um crescimento, na verdade, é uma diminuição da esquerda. São as pessoas querendo uma quebra de paradigma, né? uma mudança nessa forma de governo. E o que está acontecendo com isso nos diversos países, acaba aglutinando em torno de líderes que são populares naqueles países, fora do mainstream político, né? Aconteceu com Bolsonaro aqui no Brasil, aconteceu com Milley na Argentina, aconteceu com Trump nos Estados Unidos, e tem um monte de outras pessoas nessa mesma situação. O grande interesse das pessoas é justamente lutar contra esse sistema que está aí, esse socialismo arcaico que está aí, que lá na União Europeia é muito forte, é muito socialista a União Europeia, impressionante, é quase uma União Soviética já aquilo ali, em termos de leis, de repressão à liberdade de expressão, de um monte de coisa. Então, o que acontece principalmente é uma revolta contra isso. Aí o pessoal embarca naquilo que você tem disponível ali, né? Então o Bolsonaro surgiu como alternativa aqui no Brasil. E ele certamente agrega o interesse de muita gente, mas um monte de gente também apoia ele justamente porque ele é o fator de mudança, né? É o que se vê realmente de uma mudança no Brasil. É a mesma coisa lá na Europa, né? Aí eles estão percebendo aqui que não tem uma extrema-direita só, são várias direitas, mas sempre foi assim. Isso sempre foi uma realidade e não vai mudar o fato de que essas pessoas vão continuar se apoiando, tá? Olha só o que ela diz aqui, ó.
Os partidos de direita do Parlamento Europeu estão divididos em várias linhas, né, com diferentes visões e interesses nacionais. O PPE de centro-direita é o Partido Cristão Democrata e coisa e tal, é um grupo abertamente pró-União Europeia. Enquanto mesmo o grupo SR, que é o da Meloni, né, que tem alguns partidos que são contra a União Europeia, que eles chamam de eurocéticos, né, são partidos que querem menos poder para a União Europeia. Não necessariamente querem tirar o país da União Europeia. Tem alguns partidos que querem tirar o país da União Europeia, mas a maior parte quer só restringir o poder, né? E, por exemplo, mesmo o SR tem alguns conservadores mais liberais, como a Aliança Nacional Flamenga da Bélgica. Por outro lado, a maioria dos partidos que compõem a SR e a ID são majoritariamente críticos da União Europeia, se não abertamente eurocéticos. Então, como eu estou falando para vocês, não quer dizer que todos sejam contra, querem tirar o país da União Europeia. Alguns querem, né? Muitos querem, mas a maior parte quer a limitação dos direitos da União Europeia. O que esses partidos estão vendo é que os países dentro da União Europeia estão virando estados brasileiros, por exemplo, que não tem independência, tudo que se decide no Parlamento Europeu, e os estados têm que só ficar baixando a cabeça para o Parlamento Europeu o tempo todo, né? Enfim, aqui, ó, os conservadores do SR e do ID ainda não conseguiram construir uma frente unida entre seus grupos, e nem precisam, porque as pautas são muito similares. É lógico que eles têm diferenças em alguns pontos, mas as pautas que realmente interessam, né, do conservadorismo, do combate à imigração desenfreada, esse tipo de coisa, que são pautas desses grupos todos, isso o pessoal está de acordo, né? O abandono das posições pró-Rússia e o distanciamento do partido de direita alemão AfD aproximaram esses dois grupos, né? O que aconteceu aqui, né? Haviam alguns partidos mais ou menos de direita, né, como tem aqui no Brasil também, alguns idiotas que se dizem conservadores e apoiam a Rússia, o que não faz absolutamente nenhum sentido no mundo isso daí. A Rússia é socialista, o Putin é um ditador da mesma categoria do Maduro da Venezuela, do cara de Cuba e de tantos outros, né? Se você acha que a Rússia não herdou o passado ditatorial socialista da União Soviética, só você estava dormindo, meu filho, tá? É a mesma coisa, é a mesma estrutura que está lá na Rússia. Enfim, sobrou o AfD da Alemanha, que tem ainda uma visão pró-Rússia. Esses partidos todos perceberam a roubada que era apoiar a Rússia, porque lá na União Europeia né, ninguém quer uma guerra na Europa, todo mundo acha um absurdo a invasão da Ucrânia, como todo mundo no mundo deveria achar um absurdo a invasão da Ucrânia, porque é um país democrático, que não tinha problema nenhum e foi invadido de maneira cruel por um vizinho autoritário e socialista. Um absurdo completo, né? Enfim, o pessoal já percebeu que ficar do lado da Rússia pega mal, não tem jeito, não tem como salvar partido pró-Rússia. Daí acabaram se distanciando do AfD da Alemanha, que não quer abrir mão desse tipo de coisa, nessas alturas está recebendo grana lá dos russos, só pode, e acabaram ficando mais parecidos isso daí, né? Eles todos se encontraram no Viva 24, aquele evento lá na Espanha que o Milei teve por lá também, né? Enfim, eles estão vendo que é possível que exista uma maioria de centro-direita mais à direita, né? Esse processo é assim mesmo, né? O processo ele não é abrupto, não é que de uma hora para outra a direita vai ganhar o controle, vai poder fazer o que quiser, não é assim. A coisa, o que está havendo é uma mudança justamente na janela de Overton, né? Nas pautas que são discutidas. Isso está caminhando mais para a direita no final das contas. Então, o que se espera dessa eleição é justamente um parlamento mais à direita. Não absolutamente de extrema direita, não é isso que se espera, mas uma coisa mais à direita. E isso que o pessoal está falando aqui de fragmentação, não sempre foi diferente, sempre foi um monte de pensamentos diferentes aqui. O Bolsonaro não tem nada a ver com a Meloni, não tem nada a ver com a Le Pen, é um outro tipo de pensamento, até porque são países com realidades diferentes, né? A esquerda é que costuma ter pautas internacionais, é que tem essa união internacional muito forte, né? Quando a esquerda cai, o que surge, né, as direitas que surgem, na verdade, são múltiplas, né? São várias alternativas em cima disso daí, né? O partido AfD foi expulso da frente da extrema-direita depois de um dirigente dizer que a SS nazista não eram todos criminosos, mas a verdade é que isso daqui nem foi o pior da coisa. Isso aqui é terrível, lógico que foi terrível isso daqui. Mas é o que eu falo para vocês, o principal ponto é que já estava todo mundo querendo se afastar do AfD
pela posição pró-Rússia. A posição pró-Rússia perde voto, então ninguém queria ficar do lado do pró-Rússia, né? E aí isso aqui foi o que eles usaram para chutar o pessoal de uma vez nisso daqui. Existe ainda um problema, particularmente para Meloni na Itália, que é o seguinte, né? Cada país vota nos seus deputados. Então, para eleger os deputados lá da Itália, tem que votar lá na Itália, né? E parece que na Itália o pessoal quer sair da União Europeia, não quer muito falar de União Europeia, então espera-se que pouca gente vá votar, né? Repara como é que esses países todos, o pessoal faz uma força nada para forçar as pessoas a irem votar. E aqui no Brasil, a direita aqui no Brasil critica as urnas eletrônicas, desincentivando as pessoas a votarem. Ou seja, é entregar o jogo para o inimigo isso, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse resultado lá na eleição da União Europeia. O que eu espero é isso, tá? Eu não espero nenhuma grande vitória da direita, não é isso que vai acontecer. Vai ter eu espero um pequeno deslocamento, um aumento. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa de falar aqui, de lembrar nessa história da Europa é a seguinte: vocês lembram quando a Giorgia Meloni foi eleita a primeira vez, né? O pessoal, não, porque fascista e não sei o que lá, e de extrema direita e não sei o que lá. E agora, meu amigo, ela está super paparicada na Europa. Por quê? Porque ela é de direita, ela controla esse movimento mais à direita e ela tem posições razoáveis. Veja, não é posições, não cedeu para a esquerda, né? Ela continua contra a imigração, continua brigando com a imigração, continua querendo uma diminuição da influência da comunidade europeia na Itália. Mas o que o pessoal lá na Europa percebeu, que ainda falta para a elite aristocrática brasileira, socialista aristocrática brasileira, perceber? Que não tem jeito, esse movimento é irresistível. O povo está caminhando para a direita, existe um movimento muito grande, justamente porque as pessoas estão conversando entre si, estão percebendo a falha da esquerda. A esquerda perdeu força. Então, a política vai caminhar para a direita. É melhor ter uma pessoa de direita que faça um bom serviço, que faça um bom trabalho, que governe bem o país, do que ficar batendo na pessoa, chamando de fascista, de nazista, de sei lá o quê, de taxista, de motorista, e não ter controle nenhum, porque a esquerda não vai conseguir isso. Foi o grande erro do pessoal aqui no Brasil. Tivesse deixado o Bolsonaro no governo, grande erro da esquerda, tá? Tivesse deixado o Bolsonaro no governo, a situação estaria melhor hoje no Brasil e no final do segundo mandato o Bolsonaro não poderia se candidatar mais uma vez, então aí teria muito mais chance da esquerda voltar ao poder. No final das contas, aqui no Brasil, o Lula ter voltado afoito ao poder foi uma coisa que vai beneficiar a direita no longo prazo muito, por conta da tragédia que é o governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.